Este podcast é uma produção do Grupo de Pesquisa Práticas de Aprendizagem Integradoras e Inovadoras da Universidade Federal de Alagoas, registrado no CNPq. A gravação foi realizada em fevereiro de 2020, durante a disciplina Inclusão e Ecoformação, Apontamentos e Perspectivas, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL. O tema de hoje é a concepção de práticas de aprendizagem integradoras e inclusivas com a participação dos pesquisadores, professora doutora Maria Dolores Fortes Alves e do professor mestre Rafael Belo. Com muita satisfação que a gente está dando início a um projeto do Grupo de Pesquisas Práticas de Aprendizagem Integradoras e Inovadoras, um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, pertencente ao Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, e como uma ação também da disciplina Inclusão, Apontamentos e Perspectivas da Ecoformação. Estaremos então realizando uma série de gravações, podcasts, gravações para o canal do YouTube, com temas pertinentes ao nosso foco de estudo e de pesquisa. E essas gravações elas vão se repetir até a data da realização do nosso segundo CIPAI, que é um congresso internacional de práticas de aprendizagem integradoras e inclusivas, que vai acontecer em 2020, no mês de setembro. Exatamente. E contamos com o prestígio de todos. E para a gente, então, inaugurar então, essa nossa conversa, estamos aqui com a professora Maria Dolores Fortes Alves, doutora e mestre em educação. Ela é a diretora, a dirigente do grupo de pesquisa. Estou aqui eu, Rafael Belo, psicólogo, mestre em educação e orientando de doutorado, a professora Dolores. Pesquisador do grupo de pesquisa também. Exatamente. Vamos começar com um tema que eu acho que norteia todo o pensamento e produção do grupo de pesquisa, que é a noção de práticas de aprendizagem integradoras e inovadoras. É a partir desse conceito que a gente tem desenvolvido nossas pesquisas, e produção de artigos e dos livros. Esse termo ele é inspirado na tese da professora Dolores, que foi publicada em 2016 no formato de livro. E eu quero, para abrir então essa conversa, fazer uma citação do livro sobre o que seria, que noção é essa sobre uma prática de aprendizagem integradora e inovadora. São estratégias que englobem a razão, a imaginação, a intuição, a colaboração e o impacto emocional, vivenciado por todos os sujeitos de maneira multidimensional e multireferencial, produzindo assim a integração do indivíduo consigo, com o outro e com a natureza, fazendo-o sentir parte do todo. Fecha aspas. Professora, poderia comentar um pouco sobre essa noção e como surgiu essa concepção de práticas de aprendizagem integradoras e inovadoras? Bom, vamos lá, gente. É um prazer estar inaugurando esse canal. Nós teremos uma série de vídeos, canais e podcasts daqui para diante. Pretendemos não parar no congresso e seguirmos adiante. E por muitos anos, por muitos tempos. Esse grupo de pesquisa e estudo foi decorrência da minha tese de doutorado, como o professor Rafael disse, e ele está ligado a outros grupos de estudo e pesquisa também, como a Ecotrânsito, coordenada pela professora doutora Maria Cândida Moraes, o grupo RIEC, da Rede Internacional de Escolas Criativas, ligado à Universidade de Barcelona. Dentro do grupo de pesquisa PAI, nós temos 6 linhas. Essas linhas pesquisam inclusão, pesquisam formação de professores na perspectiva da ecoformação, pesquisam metodologias, tecnologias inclusivas, pesquisam educação infantil, formação de professores do ensino superior, ou seja, tem metodologias, tecnologias inclusivas e integradoras. Temos vários focos que são pesquisados, mas todos eles dirigidos à prática de aprendizagem integradoras, inovadoras e inclusivas. O que é isso? O que nós poderíamos dizer sobre PAI? Como eu deixo reduzido o
o título do grupo de pesquisa e o livro, Pai, com 2 Is. São práticas multidimensionais que buscam, acima de tudo, trazer aquilo que o Edgar Morin, o filósofo Edgar Morin, apresenta, e o outro professor da Unicamp, o Biratan Ambrosio, como equilíbrio triúnico, o equilíbrio entre o ser consigo, o ser com o outro e o ser com o todo, ou seja, trazer, possibilitar a todos os sujeitos em sua diversidade, todos, independente de economia, de etnia, de condição física, psicossocial, seja lá qual for, trazer a todos os sujeitos a sua possibilidade de inteireza, de pertencimento, de integralidade, de estar bem consigo, de estar bem com o outro, que é o social, o meio, e estar bem com o todo nós podemos chamar aí da natureza, no nosso habitat de convivência. Dolores, parece uma concepção bem abrangente, né? Se a gente for pensar as concepções tradicionais, né, que a gente tem inclusive a partir do pensamento cartesiano, parece uma noção muito mais abrangente, muito mais, eu diria que assertiva para o mundo que a gente quer construir, né? Algo que eu achei bem interessante é que tem 3 fundamentos básicos, né? A senhora fala da transdisciplinaridade, da complexidade e do pensamento ecossistêmico como fundamentação. E quando a gente vai ver, né, várias produções internacionais, da própria ONU, são fundamentos que também estão presentes lá, né? Poderia falar então um pouco dessa fundamentação, né? A complexidade, transdisciplinaridade e o pensamento ecossistêmico juntos? Sim, para embasar as práticas de aprendizagem integradoras, inclusive foram muito inspiradas na professora Maria Cândida Moraes, no Saturnino de la Torre da Universidade de Barcelona, quando eu trago a questão da criatividade, da inteireza do ser, da multidimensionalidade do ensinar e aprender, do ser multidimensional, ou seja, o ser não é só pentasensorial, ele não aprende só por um aspecto, ele aprende por diversos aspectos, inclusive o aspecto da espiritualidade nos traz muitas aprendizagens, muitas reflexões, o aspecto da intuição também, né? A gente vê os grandes cientistas dizendo que foram pela intuição que eles fizeram as melhores descobertas. O próprio Basarab Nicolescu, que é o principal autor do pensamento transdisciplinar, e o Edgar Morin, que é o principal autor da teoria da complexidade, como nós trouxemos para o mundo ocidental e até mesmo oriental, o mundo inteiro lê Edgar Morin hoje e conhece um pouquinho da teoria da complexidade, diz que é aquilo que é tecido em conjunto. Ou seja, para eu perceber o ser humano como um fio dessa textura e perceber tudo que existe na natureza, como nós somos seres da natureza, como fios dessa textura, eu preciso olhar esse ser como um ser inteiro, como um ser que está interagindo, que está interdependente, que é interdependente com todos os outros seres que existem na natureza, com todos os outros seres que nos rodeiam. São práticas que são heteroformadoras, ou seja, eu produzo um ato, eu produzo uma ação, produzo um pensamento, isso enquanto energia, enquanto ação física, vai reverberar por todo o ambiente, por todos os sujeitos que estão próximos dessa prática e até mesmo longe. Isso vai retornar para mim, bom ou ruim, não sei, muito dependerá da energia com a qual eu emanei essa ação, né? Muito dependerá da energia, inclusive da oração. A gente olhando a prática de aprendizagem integradora dentro da transplanaridade, que tem, a gente olha para o nível do sagrado, ou seja, o que é o sagrado de cada um. Então, para isso também a gente olha com um aspecto da aprendizagem, um aspecto da integralidade, da inteireza do ser humano. Engraçado que se a gente fosse conversar, digamos, há 30 anos atrás, ainda no século XX, e a gente falasse de espiritualidade na academia, ainda teria uma grande temeridade por falar de espiritualidade, ao mesmo tempo que se fala de uma concepção de ciência, né? E isso me faz me lembrar do Fritjof Capra, né? Porque naquele livro Pontos de Mutação, né, ele já anunciava, né, nós estamos passando por uma transição.
Existe um ponto de mutação onde não vai ser mais possível a gente não fazer práticas que considerem o outro na sua inteireza, né? E como considerar o outro na sua inteireza se a gente não concebe a sua espiritualidade, né? Uma espiritualidade que está para além da religiosidade, né? E é interessante que isso é algo que está em todo mundo, né? Quando a gente vai perceber, por exemplo, o RIEC, né, a Rede Internacional de Escolas Criativas, né, que tem um trabalho de localizar práticas inovadoras no mundo todo, né, são práticas inovadoras que também concebem, né, essa interação do ser humano com a espiritualidade, com o meio ambiente, com a natureza. E o grupo de pesquisa aqui também está fazendo esse trabalho de localização, de identificação de algumas práticas inovadoras, de, né? mapeamento de escolas e outros estabelecimentos que têm práticas criativas inovadoras. Mas ligado ao RIEC? Ligado ao RIEC. Sim, o grupo está ligado ao RIEC. Inclusive, hoje temos o núcleo RIEC aqui em Alagoas, aqui na Universidade Federal de Alagoas, que é a Rede Internacional de Escolas Criativas. Temos uma parceria internacional de pesquisa, ligado a outras universidades, inclusive a Universidade de Barcelona, a Unibab, em Santa Catarina, a Universidade Federal de Goiânia e outras instituições que estão espalhadas no Brasil inteiro e fora do Brasil, porque é uma rede internacional que buscam práticas criativas, escolas que inclusive tragam essa possibilidade de o sujeito esteja inteiro no seu processo de construção do conhecimento, de construção da aprendizagem. A gente sabe, Rafael, que hoje o modo de conviver do mundo, aliás, não poderia nem chamar de conviver, que quando a gente pensa em conviver, quando a gente se questiona se a gente realmente quer conviver, a gente precisa pensar em qual paradigma a gente está fundado, em qual é o pensamento que embasa a nossa ação, o nosso viver realmente, o nosso se fazer presente em cada momento. Se for algo fragmentado, você não está convivendo, você está buscando outra coisa, e possivelmente provocando, inclusive, brigas, guerras. Porque você não está procurando perceber o outro, que assim que nós, se quisermos ter um modo de viver mais saudável, um modo de viver de mais bem-estar, perceber que o outro tem tanta fragilidade quanto nós temos. Lidar com nossas fragilidades envolve uma abertura de pensamento, envolve uma abertura de espírito, envolve uma abertura de paradigma de pensar, paradigma de fazer ciência, né? Perceber que todos nós somos frágeis, mas todos nós temos muitos potenciais. Está posto aí o nosso desafio, né? Esse é o nosso grande desafio, encontrar sujeitos que nos deem a mão e caminhem conosco, buscando esse novo olhar, ou talvez não seja nem tão novo, mas seja uma possibilidade de construir um mundo realmente que o conviver seja possível. É interessante falar assim que não é tão novo, né? Porque mas ele produz que cada novo ser humano surja no seu ambiente cotidiano, né? Se a gente lembrar as práticas mais antigas, práticas orientais, né, os próprios pré-socráticos, né, traziam abordagens que afirmavam essa inteireza, né? Dolores, eu queria só lembrar aqui que a gente está numa aula, né, da disciplina Inclusão e Ecoformação, né, e que a gente está aqui com os nossos colegas de turma, né, e eu acho interessante que possamos abrir então para perguntas. Nossos companheiros de tessitura. Exatamente, nossos companheiros de tessitura que compartilham conosco esse desafio, né? Esse cotidiano, né? Isso. Pode dizer oi, turma. Olá. Isso. Olá, eu sou Eudana Carim, sou pedagoga da Associação Cristã de Arapiraca e vim fazer uma pergunta para os caros colegas, professores, que é no sentido de utilizar práticas inovadoras que contribuam efetivamente em sala de aula. O professor tem um papel fundamental nesse sentido. Uma ação, se for necessária, é a formação desse professor. O que vocês me dizem hoje sobre a formação desse professor? Porque ele é quem rege a sala de aula e que traz essa nova prática, essas práticas inovadoras para dentro da sala de aula. Então, o que vocês acham sobre isso? Inclusive, o grupo tem feito esse trabalho de formação, né, Dolores? Cursos, né? Você poderia falar um pouco desses cursos, trabalho formativo que a gente tem feito? É um trabalho muito bonito, Rafael. Esses dias eu fui procurada por uma pessoa para me falar sobre a questão da invisibilidade e do adoecimento do professor. Maria Cândida já vinha nos alertando para as nossas reflexões e teorias que pudessem trazer respostas, ou pelo menos
nos colocar no caminho do pensamento, para buscar algo que acalme um pouco esse sofrimento, né, do docente. Quando eu falo de formação de professor, para lidar com toda essa diversidade, eu preciso pensar em quem é esse ser professor. Quem é esse sujeito que habita esse corpo, que está todos os dias em uma sala de aula com 40, 50 alunos, uma diversidade muito grande e bem-vinda, contudo, com várias faltas naquele ambiente, falta de estrutura, falta de uma iluminação adequada para que ele possa ter mais tempo para estudar, para preparar melhor sua aula, para estar mais de corpo presente com aqueles alunos que tanto pedem por sua presença, por seu carinho, afeto e conhecimento, né? Ele provoca conhecimento, ele é o caminho do conhecimento, professor. Esse papel dele jamais vai deixar de existir. Contudo, esse professor precisa estar inteiro. E para esse professor estar inteiro em sala de aula, mais do que conhecimento, ele precisa ter percepção de si mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu diante do espelho? Quem sou eu quando eu estou com medo? Quem sou eu quando eu estou fragilizado? E o que me fortalece? Talvez o que fortalece seja tão próximo e a gente não encontra, porque as pessoas estão cada vez mais fragmentadas, as pessoas estão cada vez mais separadas e com medo umas das outras. Então, religar, interser, é um bom caminho para a gente começar. Nossas formações têm passado por isso, por possibilitar com que o professor se religue a si mesmo, se religue ao outro e se perceba como parte desse todo que existe aí. E aí, quem sabe, ele possa estar mais inteiro em sua sala de aula e religar-se com seus alunos também. Quem sabe os órgãos de políticas públicas consigam também se reconectar com esse professor, se reconectar cada um consigo, estar mais inteiros, possibilitando melhores qualidades de vidas para todos esses sujeitos que fazem educação nesse país, que fazem com que esse país se torne maior a cada dia e mais forte, mais pensante, mais autor de sua própria história. E a nossa intenção é ampliar cada vez mais esse curso de formação, né? Sim. Gente, vamos abrir para mais uma pergunta antes de encerrar hoje a nossa conversa. Eu me chamo Júlia, sou pedagoga, trabalho no Instituto Federal de Sergipe, na Lagarto, orientando a professora Maria Dolores, que é um grande privilégio para mim. Então, assim, pensando no Congresso Internacional sobre Parte da Aprendizagem, Integradoras e Inovadoras, nosso pai, 2018, eu trago um questionamento, professora Dolores e professor Rafael, o que é que o CIPAI agora, em 2020, traz de contribuição, quando a gente pensa na nossa discussão aqui sobre a questão das práticas inovadoras, pensando nesse ensino, nessa aprendizagem desses alunos, que seria, como trataria a questão principalmente de ver essa pedagogia transdisciplinar, pensando nesse sujeito multidimensional, né? Como poder abordar essas dimensões, a questão espiritual, social, cultural, como fazer essa junção e dentro desse congresso, o que ele pode nos dar de suporte. Muito bem lembrado, né, Dolores? Porque 2020 é um ano que marca o aniversário de uma produção muito importante do Edgar Morin, né? Que são 7 saberes, né? Pois é, uma obra conhecida praticamente no mundo inteiro, né? 7 saberes necessários à educação do futuro e contribuições da Agenda 2030, ou da Agenda 2030. Então nós estamos fazendo uma conexão e fazendo convite às pessoas para trazerem produções, obras, reflexões sobre esses 2 temas que são muito relevantes para a atualidade. Né? O livro 7 Saberes do Edgar Morin, a obra está completando 20 anos agora. Estamos fazendo convite ao professor Edgar Morin para estar presente conosco com seus pensamentos e mesmo independente disso estaremos todos reunidos dialogando com sua obra. A obra, os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E é uma obra de grande relevância, usada aqui, inclusive em minha disciplina, nessa disciplina também da pós-graduação, em outras disciplinas da graduação, aqui na universidade, e muitas outras instituições. Inclusive é um livro de base
que eu acredito que todos os professores e não professores deveriam ler. Ele traz 7 princípios básicos do melhor conviver conosco e com a natureza, né? Conosco e com o social. O indivíduo, sociedade, espécie está presente em toda a sua obra. E fazer essa religação dos saberes, fazer a religação dos seres com sua espécie, com a natureza, é um grande desafio. Teremos palestrantes internacionais da Bolívia, de Portugal, do México, de Barcelona, e uma grande inspiradora, que é a professora Maria Cândida Borges Moraes, nossa grande mestra, nossa grande mentora, inspiradora desse 2º congresso, do anterior também foi. Até porque nesse ano a gente vai ter mais 2 eventos que são integrados ao CIPAI, né? O 4º seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas, né, o RIEC, e o 10º Fórum Internacional de Inovação e Criatividade, o INCREA. Exatamente, Rafael. Eu quero um evento do professor Saturnino, um evento inspirado pelo professor Saturnino e criado por ele. O Fórum Internacional de Inovação e Criatividade, e temáticas que se interconectam muito bem. Inclusive, paralelamente, juntamente, teremos um evento de fenomenologia e pesquisa qualitativa. São ações, são reflexões, são teorias que se casam muito bem com aquilo que a gente chama hoje de práticas de aprendizagens integradoras e inovadoras e inclusivas. Mas eu chamar de inclusivo é redundante, porque tudo aquilo que busca ser integrador, ele é por si só inclusivo. Sejam todos muito bem-vindos, serão muito bem recebidos por esse grupo que é amoroso com todas as pessoas que aqui chegam, e teremos muitos momentos de reflexão e partilha à beira-mar, ao sol, sal e céu de Maceió. Vamos lá, até a próxima. Muito grato pela participação de todos. Obrigado, professora Dolores. Obrigada.